Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais uma mentoria do Jogo da Vida. Vamos falar um pouco da Bíblia hoje, do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Algumas frases importantes, algumas palavras, né, que a gente vai ver, algumas passagens importantes, né? Vai falar sobre a doutrina do Mestre, sobre as parábolas, a nova aliança, o livro profético, a boa nova, o respeito de Jesus com a verdade, né, a sinceridade, né, os destinatários especiais, né, o Mateus também chamado de Levi, que tinha sido o cobrador de imposto, né, um dos apóstolos depois, o Novo Testamento, né, de Mateus, né, para Mateus, Jesus é o quê? É o novo Moisés, muito superior ao profeta máximo do antigo Israel. Ele acredita que Jesus é o novo Moisés, porém muito superior. Veio ensinar aos mestres da época e ao povo em geral como cumprir a vontade de Deus. Ou seja, Jesus ele veio mostrar para a gente o que Deus quer, né? Então, no Novo Testamento de Mateus, ele faz a interpretação e aperfeiçoamento à legislação em vigor. Jesus é rejeitado pelo seu povo e acolhido pelos pagãos, né? Jesus nasceu onde? Belém, né? E veio para preparar o caminho do Senhor, né? Ratificar as suas estradas. Então, no Novo Testamento, Mateus ele faz o que? Ele exorta no arrependimento, a convenção ou mudança da mentalidade e administra o rito batismal aos que abrem a essa transformação. Não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da sua boca. Não tentará o Senhor seu Deus. Isso são frases do Evangelho de Mateus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás seu culto. Somente um Deus. O diabo ele propõe o caminho do sucesso fácil, mas Jesus escolhe a obediência à vontade de Deus expressa na Bíblia. Isso faz a gente refletir que muitas coisas fáceis que acontecem na nossa vida, a gente tem que entender que não é tão fácil assim. A gente tem que seguir o caminho correto. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? Tentar a Deus é duvidar do seu poder e de sua vontade, né? É pô-lo à prova pedindo um milagre. Então, quando a gente tenta a Deus, Deus sabe de todas as coisas, de todos os nossos atos, não vai passar nada impune, né? E Ele tem a bondade, Ele é misericordioso. Então, o Cristo revela-se como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina, ou seja, Jesus Cristo ele veio para fazer o que tinha que ser feito, sem duvidar de nada, né? Convertei-vos que está próximo o reino dos céus. Então, é importante isso, né? Não ser violento, ser misericordioso, tenha coração puro, promova a paz no ambiente que você está, não tenha medo de ser perseguido, não tenha esse medo do que você está fazendo, as pessoas podem querer te perseguir, isso acontece muitas vezes, né? Então, segui-me e vos farei pescadores de homens, né? A verdadeira felicidade está em adorar a Deus, amar a Deus, seguindo os caminhos de quem? De Jesus. Jesus veio facilitar como a gente chegar a Deus. Deus é a fonte de todo bem e de todo amor. É fonte de bondade. Três campos para a gente adorar a Deus: fazendo caridade, ou seja, ajudando ao próximo, castidade e o amor à verdade, ser verdadeiro. Atrair o homem para a fé e para Deus. Quando você consegue transbordar, além de fazer tudo isso, esses três campos, né, de adorar a Deus, fazer caridade, castidade, amor de verdade, e ainda transbordar para a vida de outras pessoas fazer o mesmo, você está cumprindo o seu papel. Então, uma cidade construída no alto do monte, ela não pode ficar escondida. E também não se esconde uma luz debaixo de um móvel. Pelo contrário, posta no candeeiro, de modo assim a brilhar para todos os que estão na casa. Assim nós devemos brilhar, a nossa luz deve brilhar diante dos outros.
para que vejam as suas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Isso é importante demais, a gente não se esconder, a gente entender qual que é a nossa identidade, o que a gente veio fazer na terra e deixar isso aparecer através da verdade, através da caridade, através da castidade, seguindo os mandamentos de Deus em tudo que você propõe a fazer. Colocar o dedo de Deus. Nem pense em cometer adultério. Perdoe todas as pessoas. Nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar a nós mesmos. Odiar tem o sentido de não precisar de amar. E todos nós precisamos de amor. Amém significa o quê? Crer, acreditar. O amém, ele exprime solidez, confiabilidade, fidelidade, pois isto o amém pode ser, por isso o amém pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco, de nossa confiança nele. Quando a gente diz amém, a gente confia, já está consumado. É acreditar em Deus, é ter Deus no coração o tempo inteiro. Não resista aos maus. Dá a quem te pedes alguma coisa. E a quem te pede emprestado, não vires as costas. Então, não resista ao mal. Ele por si só, nós já sabemos o destino dele. Amai-vos aos inimigos e recai pelos que vos perseguem. Rezai em segredo. A oração em segredo. Não precisa ficar falando para todo mundo que está fazendo oração, que está rezando, né? Se perdoardes aos outros das ofensas recebidas, Deus também te perdoará. Se a gente perdoar os outros das ofensas recebidas, Deus também vai te perdoar. Ódio é ao contrário do amor. Riqueza do céu através das obras na terra em favor dos outros. Ou seja, a riqueza que você constitui na terra, os bens materiais, a prosperidade que você consegue, isso não é errado. Se você está trabalhando de forma honesta, se está empreendendo, se está resolvendo, trazendo soluções para as pessoas, não há mal nenhum em desfrutar da sua prosperidade, dos seus bens. Só que nós não podemos ficar apegados a eles. A gente não vai levar nada daqui. Isso é antigo. Mas o que a gente vai levar daqui são o que? As boas obras. O que você fez em favor dos outros. Isso é o que você vai levar para onde você vai. E aí você vai poder ter um retorno quanto a isso. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. São duas coisas totalmente diferentes, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Quando a gente busca a Deus, quando a gente conecta com Deus de verdade, o resto acontece. Porque a gente vai estar em paz, para fazer as obras. Então, também não é só conectar a Deus. Fé sem obra não vale nada. Se você quer conquistar algo, você busca a Deus para você ter sabedoria, para você ter paz de espírito, para o seu espírito e sua alma estarem conectados ao corpo de forma adequada, para o corpo não dominar. A partir do momento que você está bem conectado espiritualmente e almaticamente, as coisas vão acontecer, porque você vai agir, vai estar fazendo ações, a sua obra, para você ter o retorno que você quer. Então, não preocupe com o dia de amanhã. Viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez. Nós devemos entender que o tempo, né, a gente tem que viver 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Passado só para não repetir os erros. O futuro para a gente planejar. Mas os outros 70%, a gente tem que estar aqui, igual eu estou aqui nesse momento falando. Eu não posso estar pensando em nada, porque eu não vou dar meu 100% aqui. Eu tenho que pensar apenas essa mensagem que eu quero passar. Então é importante a gente não julgar. Não julgue os outros e Deus não vos julgará. O valor da oração, qual que é o valor? Você pede e recebe. Se você busca, você vai achar. Se você bater, a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha.
e ao que bate, a porta lhe abre. Isso acontece para as obras de bem, para as obras boas. Uma regra de ouro: fazeis aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. É a lei do retorno. Caminhos, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a perdição. É a mesma coisa daquilo que vem fácil demais, né? A porta larga, muitos entram. Poucos entram na porta estreita. A porta estreita é o caminho de Deus, que é o caminho da verdade, que é o caminho de fazer as coisas certas. Quando a gente segue a vontade de Deus, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. É quem faz a vontade, não é quem fica rezando na igreja o tempo todo, é quem faz o que Deus pediu, é seguir os mandamentos, seguir o caminho de Jesus, os exemplos de Jesus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em prática. Não é só na teoria, é praticar. Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem conhecimento ali, a teoria. Se você ficar tendo só teoria, você vai ter o quê? Obesidade mental. E não faz nada. A prática que vai te levar à perfeição. Junto com a constância, que é aquilo que se repete todo dia. Prática e constância, teoria, prática e constância. Isso é fundamental. Colocar a palavra de Deus em prática. Fazer o que tem que ser feito. Agir na palavra. Às vezes tem pessoas que têm mais resultado que as outras. Às vezes tem uma pessoa que lê muito a Bíblia ou faz muita coisa ali de outra parte técnica de trabalho. Tem muito conhecimento teórico, mas o resultado é pior de uma pessoa que não estuda muito, mas que pratica. Às vezes a pessoa pratica de forma irracional. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo automático, mas ela está agindo de alguma forma. E isso Deus vai abençoar. A graça que recebemos são proporcionais à confiança com que rezamos. Não adianta a gente fazer uma oração já como se tivesse perdido aquilo, como se tivesse derrotado. Você tem que fazer oração com palavras de ordem, com aquilo que você deseja que aconteça e como você vai fazer para acontecer. As graças que recebemos são proporcionais à confiança com que rezamos. Quanto à Bíblia, é importante dizer, procurar e ler, fazer a leitura, né? É importante a gente encontrar o que? Meditando, está orando e vai ser aberto o que? A contemplação. Então a gente tem que procurar ler a Bíblia em forma de oração, de forma de meditação, de reflexão. Isso é fundamental. Os milagres significam que Jesus veio libertar a humanidade do mal mais profundo. O pecado, a origem de todos os males. Adão e Eva, quando tudo começou. O pecado, aquilo que você faz que não é correto, que não é leal, é o pecado. Quando a gente peca, é a origem de todos os males. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. O que significa isso? Às vezes você dá atenção para uma pessoa e não dá para outra. E às vezes a pessoa que você está dando atenção é ela que precisa daquilo ali. A outra pessoa você não está dando tanta atenção porque ela já está bem resolvida. Certo? É isso que acontece. Né? O médico, quando ele vai atender no hospital, ele vai atender quem primeiro? Quem está no estado de emergência. Não uma pessoa que está com uma leve dor de cabeça. Às vezes a pessoa nem precisava estar lá. Então, quem precisa de médico é o doente, não a pessoa sadia. Então, ide aprender o que significa. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, nesse Novo Testamento de Mateus, né, os 12 apóstolos, quem que eram os 12 apóstolos? Simão, que era chamado Pedro, o André, que era irmão de Pedro, o Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes,
o traidor, né? As peregrinações, né? Jesus diz, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Coragem em tempo de crise, desapego no conforto material. Identifique com sua obra e de seus seguidores. Coragem em tempo de crise. É na crise que você reconhece os fracos. A pessoa só sabe viver na boa. Quando tem uma crise, ela não consegue superar. Então, é na crise que se conhece os fracos. Se você não suporta a crise, você é fraco. Você tem que ter coragem. Coragem em tempo de crise e desapego no conforto material. Não temais, portanto, nada há de oculto que não seja um dia revelado. Nada há de secreto que não seja um dia conhecido. Devemos temer somente a Deus. Não tenha medo. Só Deus que a gente deve temer. Quem perder sua por conta de Deus, a encontrará seguindo os ensinamentos de Jesus. Quem perdeu sua fé por conta de Deus, a encontrará seguindo os ensinamentos de Jesus. A sabedoria é justificada por suas obras. Não adianta você falar que sabe e não executar nada. Quando estiver cansado e oprimido, busque a Jesus. Você encontrará descanso para sua alma. Isso que eu estou fazendo nesse momento. Todo reino dividido contra si mesmo, ele acaba o quê? Se destruindo. E toda cidade e família dividida em grupos inimigos não poderá durar. Quando a família está brigando, quando o marido e a mulher brigam, isso não dura. Tem que ter o quê? Tem que ter união. Tem que ter união. Temos que nos unir na família. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Jamais podemos fazer isso. Consiste o quê? Em negar a verdade conhecida, atribuindo ao Satanás como uma distorção sacrilega as obras de Deus. Você acredita mais no demônio do que no Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa que não tem perdão. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, ele é o quê? Irmão de Jesus. Boas árvores, bons frutos. O grão semeado na terra boa é aquele que ouve a palavra e compreende e coloca em prática na sua vida. É importante a gente honrar o pai e a nossa mãe e aceitar eles do jeito que eles são. Não é que o que entra pela boca que torna o homem impuro, que nos torna impuro, mas sim aquilo que sai, aquilo que a gente fala, aquele veneno. Não podemos, temos que tirar palavras boas da nossa boca. Palavras de obra, palavras de coisas acontecendo, de coisas produzindo. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem o quê? Impuro. Pois é o coração que vem, o quê? Os maus pensamentos. O Jesus é o Messias, como Pedro afirmou. Ele traz a libertação pela cruz e não pelas glórias humanas, pelo sacrifício, pela dor. Fora da cruz não existe outra escada para subir ao céu. Por isso que nós temos que cumprir o nosso propósito. A oração, quando ela é feita em grupo, é importante a gente entender: tudo que pedires reunido em nome de Jesus será concedido por Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus vai estar conosco. E os mandamentos de Deus, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar de Deus em vão, o nome de Deus em vão. Amar o próximo como a si mesmo. Terceiro, guardar o dia de sábado e santificá-lo. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não cometer adultério. O sétimo, não roubar. O oitavo, não dar falso testemunho. O nono, não cobiçar a mulher do próximo. O 10º, não cobiçar as coisas alheias. O mar de misericórdia de Deus não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. Temos que libertar o perdão. Deus que tem que estar aqui no nosso coração. Porque aqui vai sair somente amor. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos, se não amarmos o irmão que vemos.
Deus, ele está representado em qualquer pessoa, qualquer ser humano. Sendo ele bom ou ruim, ele tem a presença de Deus. Às vezes ele não quer libertar essa presença. Então a pessoa que a gente está ajudando, a pessoa que a gente está dando a mão, é a mesma coisa de você enxergar Deus ali naquele momento. É a maior aquele que serve. O Cristo morreu por todos nós sem exceção. Fez o que tinha que ser feito, veio cumprir o seu papel, Jesus Cristo. Tenha fé e não duvide do poder de Deus. Muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque aquele que tem será dado mais, e ele terá abundância. Mas o que não tem será tirado até mesmo o que tem. Ninguém precisa viver na miséria, a pessoa tem que produzir, a pessoa tem que agir, ela tem que ter obra. Não entardecer de nossas vidas é sobre o amor que seremos julgados. A morte e ressurreição de Jesus é a definitiva libertação do mundo. Oração deve ser de confiança e não de desespero. Quando a gente vai orar, quando a gente vai rezar, nós temos que fazer isso com confiança e não com desespero. Ok? Espero que tenham gostado. Gostei muito de fazer esse vídeo, de falar do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, de Jesus. Deixa a gente um pouco mais inspirado, um pouco cheio com mais energia para poder viver, para poder cumprir o nosso propósito. Forte abraço.